Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, meu nome é Fernando Adegas, eu sou pesquisador de plantas daninhas da Embrapa Soja e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dessecação de pré-colheita da cultura da soja. O primeiro aspecto é a gente entender a importância dessa prática no sistema de produção de soja. E eu sempre gosto de comentar que são duas perguntas que a gente faz. Primeira, a gente precisa fazer essa dessecação? Por que a gente faz essa dessecação? Quando nós fazemos esse questionamento, são basicamente quatro fatores, quatro razões que nos levam a fazer a dessecação de pré-colheita da soja. Primeiro fator, tem planta daninha na área, quer dizer, eu preciso controlar a planta daninha para poder colher a cultura da soja. O segundo aspecto, a soja tem haste verde, quer dizer, ela não teve uma maturidade, uma maturação uniforme. Então nós vamos precisar dessecar para fazer a cultura chegar toda junto, uniformizar para poder ter a colheita. Um terceiro aspecto é a gente antecipar essa colheita para poder fazer a semeadura da cultura seguinte. Normalmente a gente fala da cultura em safrinha. E o quarto aspecto é o aspecto que pode melhorar a produção de sementes para quem produz semente. Hoje a pesquisa já tem resultados que os dois primeiros pontos levantados, que a presença de plantas daninhas e haste verde, desuniformidade, são aqueles relevantes e técnicos para a gente fazer a dessecação. A antecipação da colheita ou a melhoria de qualidade de semente, isso não são coisas tecnicamente viáveis hoje. Então, das quatro razões que são levantadas para a gente realizar essa operação, essa prática de dessecação para colher a soja, a presença de plantas daninhas e a presença de haste verde, a desuniformidade na lavoura, são tecnicamente as duas situações que a pesquisa recomenda para fazer essa prática. A questão de antecipação da colheita da soja para a semeadura da safra seguinte, da safrinha, é muito mais por parte dos agricultores. Talvez fosse mais interessante ele fazer um planejamento anterior para isso. Então são os dois primeiros pontos, a presença de planta daninha e haste verde, que devem ser os fatores para a gente realizar essa dessecação. E quais são as consequências da gente realizar essa dessecação pré-colheita da cultura da soja? Na verdade, são duas principais consequências que a gente deve tomar cuidado. Primeiro, a possível presença de resíduo desses herbicidas que nós vamos utilizar, os produtos químicos, que nós vamos utilizar para dessecar a soja, para matar a soja. Então não pode acontecer desses produtos irem para o grão, ficar no grão e aparecer resíduo. E para isso a gente deve fazer o quê? Seguir as instruções de rótulo para a gente saber as doses corretas de aplicação desses produtos e o período entre aplicação e colheita desse grão. Então não pode haver resíduo dos herbicidas nesses grãos. O segundo aspecto é saber exatamente qual é o ponto, qual é o estágio da cultura para a gente fazer essa dessecação. O estágio da cultura é no estágio de desenvolvimento R7.3. O que significa isso? Quando 75% da nossa soja já vai estar amarelada. Se a gente fizer antes disso, a soja ainda tem um potencial de perder produtividade. Então, muitas vezes, se a gente dessecar antes, para antecipar um pouco, o produtor pode estar matando a soja, mas pode estar matando um pouco do lucro dele, porque ele pode estar perdendo em produtividade. Isso pode chegar até 30%, 40%. Então é fundamental não ter resíduo e acertar o ponto real, o ponto correto, para também não ter perda de produtividade, perda de produção dessa soja, que coitado, ele custou tanto tempo para plantar, fazer todos os manejos e depois colher. Então, pessoal, resumindo, a dessecação pré-colheita tem se tornado uma prática importante e a gente só deve fazê-la se tiver planta daninha e se tiver haste verde, quer dizer, a soja não madura na área. Em algumas situações, se a gente quiser antecipar essa colheita para fazer a semeadura da cultura seguinte. Lembrando dois aspectos fundamentais. Primeiro, a gente não deixar esse resíduo no grão e para isso a gente tem que respeitar o rótulo dos produtos que nós vamos aplicar e o período entre aplicação e colheita. E por último, acertar, fazer exatamente no ponto recomendado, que é no estágio de desenvolvimento da soja R7.3, que é aquele estágio que a soja está com 75% das folhas amarelas. Fazendo isso, nós vamos ter a nossa colheita exatamente como nós pensamos lá no início, quando nós semeamos a soja, conduzimos, fizemos todas aquelas práticas, todo aquele trabalho que nós tivemos para chegar no final e colher a soja no limpinho, sem problema nenhum e com uma produtividade boa. É isso que a gente espera, realizando uma prática correta, da maneira correta e tendo as consequências corretas. Isso vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o produtor ganhar mais dinheiro e para a nossa soja ter boa qualidade e aceitação no mundo inteiro como até hoje. Falando de Soja tem o apoio da FMC.